Olá, se você acompanha nosso canal, sabe que a gente fala do Evangelho, que é Jesus. Uma mensagem anterior eu fiz uma figura num ditado popular que muitas pessoas às vezes já conhecem, que é aquela ditado falando assim: pôr a carroça na frente dos bois. E eu postei uma mensagem quando Jesus no centro e vários grupos em volta. E perguntei assim: como vai a tua intimidade com Jesus? Quando eu participei de grupos cristãos na época de denominações, era muito comum a gente sair evangelizando, pessoas indo para hospitais, e também querendo fazer a obra de Deus pregando o Evangelho em casa de muitas pessoas que estavam doentes. E durante esse período todo eu percebi algo muito estranho. Pessoas me chamavam para ir para o monte, ou muitas vezes eu perdia o interesse de ir para uma reunião. E às vezes eu não parava para entender por quê. Até que um dia o Senhor me fez eu despertar e entender que não era igreja, não era lugar, era a minha intimidade com Ele que eu precisava ter. Não era questão de eu ir para fazer coisas, buscar a fazer obra, sendo que eu mesmo estava afastado da presença do Senhor. Tinha perdido já a atividade com o Senhor. Moisés, quando estava no deserto com o povo, falou para o Senhor assim: se o Senhor não for conosco, não nos faça descer daqui. Se a tua presença não for junto com a gente, não deixe que nos faça descer desse lugar. A intimidade com Deus, a presença do Senhor, não pode ser substituída por um grupo ou por igreja, nem por fazer coisa. Se nós deixamos a intimidade do Senhor e a presença do Senhor e tentamos fazer coisas, às vezes não percebemos, essas coisas nos afastam da presença do Senhor. Fazer obra, se não for dentro dos ensinos de Jesus, dentro do mover de Deus, vira obra carnal. E isso não agrada a Deus. Fazer coisas, muitas vezes que a gente faz, às vezes para Deus, às vezes muitas delas impedem de a gente ter intimidade com o Senhor. Quantas pessoas que não vivem nos dias de hoje, cantando, subindo no púlpito, pregando, pastores, e depois a gente descobre que a pessoa está em adultério, está em pecado, ou se afasta da reunião. É muito comum isso. Pessoas que às vezes estão dentro do grupo e perdem intimidade com o Senhor, perdem a presença do Senhor. Eu já presenciei muitas vezes pessoas que estavam na reunião, pulando, cantando, e na outra semana em seguida estavam totalmente desviados. E por que isso? Porque simplesmente a pessoa não entendeu que não é lugar, não é ir fazer coisa, mas ser do Senhor e viver no Espírito. Precisamos aprender que cada coisa tem seu tempo. A obra de Deus precisa ser feita de acordo com o querer do Espírito, não conforme a gente quer. Nos dias de hoje é muito comum as coisas desse mundo nos distrair e nos fazer afastar da presença do Senhor. Às vezes coisas espirituais, que é o pior, que a gente acredita que está fazendo para Deus e não está. Lembrando que quando o Senhor voltar, o Senhor falou sobre essas questões de fazer coisa, de pregar, anunciar, fazer cura. O Senhor falou: não nos conheço. Acima de tudo, nossa presença deve ser conhecida diante de Deus. Nós devemos ser conhecidos diante de Deus. E como? Através do seu Espírito, através de andar dentro do seu Espírito, servir no Senhor em Espírito. Precisamos aprender a conhecer o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Se a gente não aprender o que é fazer coisas segundo o Espírito, nós deixamos a presença do Senhor e queremos às vezes ser reconhecidos como pessoas espirituais, quando na verdade não é Deus fazendo. Temos que voltar ao princípio das Escrituras, entender que serviço a Deus tem que ser através do seu Espírito. Nos dias atuais é muito comum pessoas fazendo louvores, cantarem e perderem o principal, a intimidade. Quantas e quantas pessoas estão se unindo para seus grupos religiosos toda semana
E quando você pensa que não, estão lá afastados da presença do Senhor. Vamos despertar. A intimidade com o Senhor não pode ser substituída por coisas, nem por lugar. Jamais fazer coisa para o Senhor vai substituir a sua intimidade com Jesus. Jamais. Melhor largar, parar, abandonar e voltar a ter intimidade com o Senhor do que perder a presença do Senhor. Jamais.